conflitos armados, fuga e medo. Essa é a realidade de milhares de pessoas no Oriente Médio há décadas. Mas por que essa região tão rica em história e cultura se tornou palco de tantos confrontos? O que está por trás dessa violência? Quais são as consequências para quem vive nesse cenário? Neste documentário, vamos mergulhar nos fatos, nas causas e nas vozes que precisam ser ouvidas, porque entender o que acontece no Oriente Médio é dar o primeiro passo para mudar o que acontece com o mundo inteiro. E para começar, vamos ouvir o relato de quem viveu de perto os horrores da guerra. Dias de Inferno na Síria não é só sobre a guerra, é sobre um jornalista e seu limite. O plano era claro, denunciar os ataques do governo contra civis e mostrar o que ninguém queria ver. Mas logo ao chegar à Síria, Klester toma uma decisão arriscada. Dribla o controle estatal e vai direto para o coração do conflito. Porém, sua tentativa de entrar em Homs fracassa. Ele é preso em uma barreira militar e jogado em uma cela, sujo, faminto, isolado. Existem conflitos tão violentos que só o olhar de quem esteve lá consegue descrever. Klester Cavalcante, um dos maiores jornalistas e investigadores do Brasil, viveu isso na pele. Ele foi à Síria para relatar o que o mundo insistia em ignorar, o sofrimento de uma população situada. Mas o que ele encontrou foi muito além do que esperava. Mesmo assim, ele não desistiu. Continuou escrevendo, observando e sobrevivendo. E nos deixou um dos relatos mais corajosos já publicados. Dias de Inferno na Síria é um grito, um alerta que não pode ser ignorado. Mas a Síria não é a única. Ao longo do tempo, outros conflitos marcaram a região. A Guerra do Yom Kippur, também conhecida como Guerra de Outubro, ficou marcada em 1973, quando Egito e Síria tentaram atacar Israel para recuperar territórios perdidos nas Guerras dos 6 Dias. O conflito começou de forma surpreendente no feriado judaico de Yom Kippur, quando os exércitos egípcio e sírio lançaram um ataque coordenado contra as forças israelenses. O objetivo principal era recuperar territórios perdidos por esses países na Guerra dos 6 Dias, em 1967, especialmente a Península de Sinai, no Egito, e as colinas de Golã, na Síria. No começo da guerra, as forças árabes tiveram vantagem, pois fizeram um ataque surpresa a Israel. Após um certo tempo, Israel conseguiu se recuperar e lançar contra-ataques poderosos contra as forças árabes. Os contra-ataques poderosos, Israel ganhou mais território com ainda mais força. Após um certo tempo, a guerra começou a ficar muito custosa para ambos dos lados, terminando com um cessar-fogo mediado pela ONU, tendo grande influência dos Estados Unidos e da União Soviética. E o que leva tantos confrontos a acontecerem nessa mesma região? Quais fatores mantêm essa instabilidade por tanto tempo? Apresenta agora os principais fatores que contribuíram para a instabilidade no Oriente, especialmente no Oriente Médio, uma região historicamente marcada por conflitos. Após a Primeira Guerra Mundial, potências coloniais dividiram o território do Oriente Médio, sem considerar as diferenças culturais, religiosas e étnicas dos povos locais. Essa instabilidade não tem uma única causa, ela é resultado de uma combinação de fatores históricos, políticos, econômicos e religiosos. Intervenções estrangeiras, como guerras e ocupações, muitas vezes desestabilizaram governos locais e criaram um ciclo contínuo de instabilidade. Nesse cenário caótico, surgiram grupos extremistas que se aproveitaram da fragilidade política e social para se fortalecer. Todos esses fatores juntos ajudam a explicar o porquê a paz e a instabilidade ainda são tão difíceis de alcançar nessa parte do mundo. Além desses fatores históricos e políticos, existe um outro elemento que influencia diretamente os conflitos: o poder das grandes potências mundiais. O Oriente Médio é uma região estratégica, rica em petróleo, gás natural e com uma posição geográfica crucial. Essa combinação desperta o interesse de potências estrangeiras. Os Estados Unidos, por exemplo, mantêm forte presença na região, com bases militares e apoio a aliados. Mas essa interferência nem sempre por razões humanitárias. Muitas vezes é movida por interesses econômicos e geopolíticos. As consequências são graves. Guerras que se prolongam, milhares de vidas perdidas, milhões forçados a fugir. Crises humanitárias se multiplicam, governos locais se desmoronam. Cada país age conforme seus próprios interesses estratégicos.
Enquanto isso, quem mais sofre são os civis. No meio de disputas de poder, é a população comum que perde tudo. O Oriente Médio continua sendo o palco de uma disputa de gigantes, mas são as vidas pequenas, invisíveis, que carregam o peso da guerra. Mas não só os governos que disputam interesses. Também há algo mais valioso envolvido: o petróleo. Você já se perguntou por que tantos conflitos acontecem no Oriente Médio? Muitas vezes a resposta está abaixo do solo no petróleo. Hoje eu vou te mostrar como essa riqueza se tornou motivo de guerras, disputas e até intervenções internacionais. O petróleo é um dos principais fatores que causam conflitos no Oriente Médio, já que a região possui alguma das maiores reservas mundiais dessa fonte de energia. O controle do petróleo traz poder econômico e político, o que gera tensões internas entre países como a Arábia Saudita, o Iraque e o Irã, e atrai a intervenção de potências estrangeiras interessadas nesses recursos. A criação da OPEP fortaleceu o papel dos países produtores no cenário global, e conflitos como a Guerra do Golfo mostram como o petróleo pode se tornar estopim de grandes disputas. Além da luta por recursos, existe uma ferida aberta há décadas, que intensifica as divisões no Oriente Médio, a questão entre Palestina e Israel. O conflito entre palestinos e israelenses é até hoje um dos mais longos e delicados do mundo. Mais do que uma disputa por territórios, ele envolve memórias, identidades e vidas inteiras. A questão palestina-israelense envolve disputas por território, identidade nacional e direitos humanos. Tudo ganhou força em 1948, com a criação do Estado de Israel e a consequente expulsão e deslocamento de milhares de palestinos. Ocorreram diversas guerras, ocupações e ciclos de violência, afetando milhões de civis. As marcas dessa disputa ainda estão vivas nas ruas e nas memórias. Os conflitos entre palestinos e israelenses é até hoje um dos mais longos e delicados do mundo. Mais do que uma disputa por territórios, ele envolve memórias, identidades e vidas inteiras. Apesar de tentativas de paz, a situação permanece instável. A região ainda é marcada por bloqueios, assentamentos e confrontos armados, com enorme impacto humanitário para ambos os lados. Entender esse conflito exige empatia, conhecimento histórico e um olhar crítico, porque por trás de cada bandeira existem pessoas e vidas que continuam em risco. E todas essas disputas deixam marcas profundas. As consequências são reais, humanas e devastadoras. Os conflitos no Oriente Médio deixaram um rastro profundo de consequências devastadoras. E essas marcas não são só locais, elas se espalham pelo mundo. Humanitariamente, o cenário é alarmante. Milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e enfrentar perdas familiares, destruições e o difícil caminho do refúgio. E isso não afeta apenas os países em guerra, o mundo inteiro sente o impacto. Sem acesso à água, alimento, saúde ou segurança, vivem em condições extremas. As consequências econômicas também são intensas. Os conflitos afetam o comércio, elevando o preço do petróleo, provocando a fuga de investimentos e o colapso das economias locais. No campo geopolítico, surgem novas tensões, grupos extremistas ganham forças, alianças se rompem e potências disputam território e influência. Tudo isso enfraquece instituições internacionais e ameaça a ordem global. O meio ambiente também sofre com destruição em massa. As desigualdades sociais se aprofundam, atingindo com mais força quem já era vulnerável. Em meio a tudo isso, ainda é preciso lembrar: o Oriente Médio é uma região de enorme diversidade, e essa riqueza cultural também é alvo de intolerância. Vivemos em um mundo diverso, com culturas, etnias e religiões diferentes. E é justamente em diversidade que pode nos aproximar e nos afastar. A diversidade não separa, ela enriquece. E no fundo, mesmo com tantas diferenças, todos nós desejamos a mesma coisa: viver com dignidade e respeito. Respeitar essas diferenças é essencial para a convivência em paz e para a construção de sociedades mais justas. Cada pessoa carrega uma história única, marcada por sua cultura, suas tradições e suas crenças. Com o outro nos torna mais humanos e conscientes, e isso ajuda a combater o preconceito e a intolerância. Os soldados, eles ficam assim com os jornalistas lá. Se eles têm algum preconceito, alguma coisa, eu queria saber assim.
Os soldados? Olha, alguns têm, viu? O soldado mais raso, que está lá no front, o amigo dele morreu ontem, ele teve uma concussão hoje, as pessoas estão morrendo em volta dele, e eles te veem um pouco como... Tá atrapalhando. Um turista de guerra, sim. Sabe? Ele olha assim pra você, pô, esse cara aí, esse bosta aí, eu tô aqui passando por tudo isso. Os comandantes veem de uma forma diferente porque eles querem contar uma história do jeito deles, né? Então o jornalista é um bom instrumento de propaganda para quem tem poder, qualquer um, né? Político e tal. Porque apesar de todas as revoluções que a gente está vendo na comunicação, a imprensa independente ainda tem mais credibilidade do que a rede social. Então, o que sai na Folha de São Paulo, por exemplo, tem muito mais credibilidade do que sai num canal de YouTube do interior de São Paulo, ou mesmo daqui de São Paulo, né? Então, para eles é importante. O desafio do jornalista é não cair nessa propaganda, né? E tentar contar a história da forma que ela é verdadeiramente, né? Além disso, o modo como essas histórias são contadas influencia diretamente a forma como o mundo enxerga os conflitos. Nos conflitos do Oriente Médio, existe uma arma invisível que influencia o mundo inteiro. A informação é que quem controla essa arma muitas vezes controla a narrativa. A mídia tem um papel muito forte nos conflitos do Oriente Médio. Muitas vezes ela mostra só um lado da história, o que gera estereótipos e preconceitos sobre os povos da região. Com as redes sociais, isso piora. Vídeos e notícias circulam sem checagem, e muita gente acaba acreditando em informações distorcidas. E o mais grave é que essa desinformação não influencia só a opinião pública, mas também as decisões políticas e até a formação como os países reagem a esses conflitos. Quando a informação é manipulada ou incompleta, fica difícil de entender o que realmente está acontecendo. Por isso é tão importante buscar diferentes fontes, ouvir todos os lados e desenvolver um olhar mais crítico sobre o que chega até a gente. Informação é poder, mas só quando ela é verdadeira. Muitos dedicados que são de lá e que têm sido os olhos do mundo lá. Mas essa tem sido uma cobertura muito difícil para eles. Mais de 200 jornalistas foram mortos já pelas tropas israelenses. Esse número de mortes de jornalistas é maior do que o número de mortes de jornalistas da Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia e na Guerra do Iraque combinadas. Então, a gente nunca teve na história tantos jornalistas sendo assassinados e muitos deles sendo assassinados porque eram jornalistas. O que a gente vê que está acontecendo em Gaza agora é uma tragédia sem precedentes na história recente do mundo. 2 milhões de pessoas, além de terem sido bombardeadas e totalmente destruído tudo, têm sido vítimas da fome, porque Israel não permite que entre alimento suficiente. E nesses últimos dias, agora, nessa última semana, as Nações Unidas disseram que pelo menos 50 pessoas morreram de fome em Gaza, não só por tiros, de fome. Desde o início da operação israelense para distribuição de alimentos, agora em julho, os soldados israelenses mataram mais de 600 pessoas que tentavam buscar comida no centro de distribuição. Então é uma barbárie medieval que está acontecendo lá. Quando a mídia não consegue mostrar tudo, são os alertas, os que chegam ou não, que definem quem vive e quem morre. Esse é o som da infância. Mas em lugares como Israel e Gaza, o som da infância não é riso ou brincadeira, é o som do medo ou do alerta. Em Israel, existe o Domo de Ferro, um sistema que detecta foguetes e intercepta ataques antes que eles atinjam a população. Warning incoming threats, seek shelter immediately. As pessoas recebem alertas no celular, nas ruas, nas escolas. Elas têm alguns segundos, mas tem tempo. E em Gaza? Às vezes, o único aviso que se recebe é o som da explosão. Sometimes the only warning is the blast itself. Com a escalada da violência, os Estados Unidos emitiram alertas para seus cidadãos. As citizens in Israel, the West Bank, and the Gaza should department as soon as possible. Commercial flights are limited and the security conditions are incredible. Cidadãos do ZEWA em Israel, Cisjordânia e Gaza devem sair o quanto antes. A segurança é imprevisível. Isso mostra que os alertas existem, mas nem todos têm acesso a eles. É como se houvessem dois mundos. Um com tempo para escapar e o outro que nem sabe
quando o perigo chegou. O mundo vê os alertas, mas será que escuta? Crianças, famílias, vidas inteiras tentando sobreviver. Listen to the warnings. Don't ignore the pain. E quando a mídia não consegue mostrar tudo, são os alertas os que chegam ou não, que definem quem vive e quem morre. Mesmo com tantos alertas, ainda é difícil prever o futuro, mas é preciso tentar imaginar o que ainda está por vir. O Oriente Médio é uma região marcada por disputas políticas, religiosas e terroristas, conflitos que atravessam gerações e continuam deixando marcas profundas até hoje. Atualmente, conflitos como a guerra entre Israel e Palestina, a guerra civil na Síria e a crise no Iêmen continuam ativos. Milhares de pessoas morrem ou são forçadas a deixar suas casas todos os anos. Apesar de alguns avanços diplomáticos, como o acordo entre Irã e Arábia Saudita em 2023, a paz duradoura ainda parece distante. Despite some diplomatic progression, like the agreement between Iran and Saudi Arabia in 2023, recent pace still seems distant. O futuro do Oriente Médio depende de acordo de paz, da reconstrução dos países afetados e de um esforço global por soluções justas e humanas. Em resumo, o Oriente Médio continua enfrentando desafios graves, mas ainda há esperança por dias melhores. In summary, the Middle East continues to face serious challenge, but there is still hope for better days. Mas, apesar Olha, o melhor caminho, eu acho que é pelas grandes organizações de assistência, né? Médicos Sem Fronteiras, a Acnur, que é a Agência para Refugiados da ONU, Cruz Vermelha. Esse pessoal faz um trabalho impressionante no campo, em locais onde já não tem mais nada. Eles são de fato quem faz esse apoio. Apesar de tudo, há algo que a guerra não consegue destruir: os laços humanos. Quando pensamos em guerra, a primeira imagem que vem à mente é a destruição. Mas mesmo nos piores cenários, algo muito humano continua acontecendo. Em meio aos conflitos armados, onde predominam o medo, a dor e a destruição, laços internos são criados entre pessoas. É justamente nesses momentos de dor que o afeto, a ajuda e o cuidado se tornam ainda mais poderosos e mostram que mesmo em tempos de guerra, a humanidade resiste. Eu fiz muitas amizades. Tenho grandes amigos, tenho uma amiga de coração que vive em Gaza, a gente tem se comunicado ainda, ela está numa situação bastante difícil agora por causa de comida, pode sair. Tenho grandes amigos na Ucrânia, tenho amigos no Afeganistão, tenho imensos amigos no Iraque. Enfim, você vai criando, você vive experiências tão intensas que você acaba criando laços de amizade muito intensos também, né? Quando você está com uma pessoa e uma bomba cai do seu lado, aquilo ali, de certa forma, cria uma ligação, né? Vocês passaram por um momento muito importante juntos, né? Tenho bons amigos. Amigos verdadeiros, amigos de vida.